slice cake significa bolo em fatias. É na verdade um bolo já fatiado, cada fatia é embrulhada bem bonitinha e ficou muito popular na época da pandemia, mas ainda hoje é utilizada especialmente por quem trabalha com delivery, porque você apresenta um produto bonito, bem embalado e delicioso. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio e oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E o slice cake que eu vou te ensinar hoje é nada mais, nada menos do que o bolo mais querido pelos brasileiros, o bolo de cenoura. Mas por incrível que pareça, tem algumas pessoas que eu vejo que ainda erram no preparo do bolo de cenoura e acabam com um bolo, ao invés de fofinho, macio e bem úmido, o bolo fica solado. E aí eu vou te ensinar exatamente por que isso acontece. O slice cake também é um bolo que normalmente recebe pelo menos 2 camadas de recheio para que fique aquela composição bonita, porque ele é embalado num celofane, que é outra coisa que eu vou te ensinar no final desse vídeo, como embalar ele bonitinho. Mas antes de começar o preparo da receita, eu quero saber uma coisa de você. Você já tentou fazer uma receita de bolo de cenoura e no final você acabou com uma receita de um bolo solado? Conta pra mim aqui nos comentários. Afinal, quem é que nunca errou no preparo de um bolo? Eu quero saber se você já errou e por que você acha que o bolo deu errado. Então, para fazer esse slice cake e ficar muito mais fácil para montar esse bolo, inclusive, eu vou usar esta forma. Ela tem 23 centímetros por 11 por 9 de altura. Se vocês quiserem, eu vou deixar no primeiro link, que fica sempre fixo no topo da página de comentários, o link dessa assadeira, caso você também queira ter uma dessa, para ficar mais fácil na sua montagem. Eu já deixei ela untada com spray desmoldante, mas você também pode untar com manteiga e farinha. E essa receita, na verdade, ela é feita no liquidificador, então bastante atenção. Todo e qualquer bolo que diz que tem que ser preparado em liquidificador, você não pode trocar de instrumento, como por exemplo, tentar fazer numa batedeira. Cada instrumento tem uma função diferente e ela vai te apresentar também um resultado diferente. Então não troque de aparelho, porque também vai interferir no resultado. Então eu vou começar desvendando o mistério do porquê o seu bolo de cenoura fica solado. O problema está no tamanho da cenoura. Então veja bem, muitas das receitas falam lá 3 cenouras ou 3 cenouras médias. E aí o que é médio para mim pode ser pequeno ou grande para você e a medida faz diferença. É exatamente por isso que na confeitaria nós usamos medidas exatas, porque qualquer alteração de quantidade altera no resultado. E neste caso, uma quantidade muito grande de cenoura é o que deixa o seu bolo solado. Então, em primeiro lugar, você vai pesar, contanto que o peso seja de até 350 gramas da cenoura inteira e com casca. Depois que você descascar, você vai ver que a quantidade diminuiu e você vai usar 270 gramas de cenoura, que normalmente eu corto ela em rodelas bem finas, para que fique mais fácil de moer no liquidificador. Então eu tenho aqui 270 gramas de cenoura descascada e picada, 200 ml de óleo. E aqui eu aconselho que você não use um óleo de soja. Eu acho o óleo de soja com um sabor muito forte, ele aparece no sabor do bolo e não é um sabor muito agradável. Então, se possível, use óleo ou de milho ou de girassol. 3 ovos inteiros, 220 gramas de açúcar, porque ele dissolve facilmente. Vou bater por 1 ou 2 minutos ou até que a cenoura esteja completamente triturada. Começa devagar, olha. Veja, a mistura ficou bem líquida, a cenoura foi totalmente triturada, então agora eu posso transferir essa mistura para uma tigela
e misturar os secos. Então eu tenho aqui uma colher de sopa de fermento em pó com 270 gramas de farinha de trigo. Eu vou misturar os dois e ir adicionando aos poucos no líquido. Olha, pode ser tanto com fouet como com a espátula, não tem problema. Mas faça essa mistura manualmente. Não pense em fazer isso numa batedeira, tá bom? Porque aqui, na verdade, é simplesmente para adicionar farinha. Você não quer colocar ar na receita, você não quer nada. Então a batedeira para esta receita não funciona. Última parte de farinha. E a massa já está pronta. Então agora é só despejar a massa na forma. Olha que massa bonita. Olha lá. Então, na verdade, como é uma forma menor, mas ela é um pouco mais alta, ela vai demorar um pouquinho mais para assar. Eu já tenho o meu forno pré-aquecido, forno a gás a 180 graus e forno elétrico a 160. E neste caso ele vai assar de 45 a 50 minutos ou até que você coloque um palito no meio e ele saia limpo. Mas cuidado, só faça isso depois dos 40 minutos de forno. Se você fizer isso cedo demais, você pode acabar solando o bolo também. Então deixa ele na maior parte do tempo e quando já passar de 40 minutos, dá uma olhadinha e veja se ele já pode sair do forno ou ficar um pouquinho mais. Então eu vou colocar o meu para assar e depois de assado eu vou te ensinar como montar o slice cake. Se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim toda vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho também existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Dessa forma você vai estar dando suporte ao canal, vai estar me ajudando diretamente e em troca você vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estou fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando. E de vez em quando eu também entro online e converso ao vivo com quem está disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver a sua foto, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E eu ainda vou compartilhar também a sua foto no meu Stories. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E o meu bolo já assou, olha como ficou bonito. Ele ficou exatamente como eu queria, que é ficar mais alto, mais próximo da borda. Mas ele demorou mais tempo para assar exatamente pelo fato de ter muita massa dentro da mesma assadeira. Mas como ela não é tão grande, vale a pena fazer assim. Até porque nós vamos cortar em camadas para poder fazer um slice cake bonito, com pelo menos 2 camadas de recheio. Só que agora ele está muito quente, eu tenho que esperar ele esfriar. E enquanto isso, eu já tenho o recheio que eu vou usar junto com esse bolo pronto. Olha só, é aquele creme de chocolate, olha, que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima e embaixo na descrição, caso você não tenha visto ainda. E lembra que esse recheio tem que ser feito com pelo menos 12 horas de antecedência. Então, se você quiser fazer a mesma combinação que eu vou fazer aqui, lembra de preparar ele mais cedo. E o meu bolo já esfriou, então eu já posso desenformar e começar a cortar as fatias. Ó, sai inteiro, lindo. Como eu já medi esse bolo, eu sei que ele ficou com mais ou menos
8 centímetros de altura, 7,5 para falar a verdade. Então, para cortar e cortar uma camada perfeita do mesmo tamanho, eu vou usar um nivelador como este. Aqui, olha, eu não sei se vai dar para ver, mas ele tem marquinhas, que obviamente você vai ter que deixar na mesma marca dos dois lados, para que você tenha a mesma altura na sua camada. E aqui tem uma linha que ele corta o bolo. Olha lá, coloca aqui. Para facilitar, para ajudar, você pode pegar uma faquinha e dar um piquezinho, só para ficar mais fácil dele entrar nessa primeira parte, que aqui é a camada que está assada, é a casquinha. Olha lá. Então, a hora que ele passa aqui, já fica mais fácil. Faz esse movimento de vai e volta, devagar. Não levanta esse nivelador. E aqui no final é a mesma coisa. Apoia com a mão, para não arrancar nenhum cantinho. E aí você já pode vir aqui na diagonal, que aí ele não arranca pedaço. Isso. Vamos ver? Olha lá. Camada perfeita e exatamente da mesma espessura. Então deixa aqui de lado. Então agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Faz exatamente a mesma coisa. E temos mais uma camada perfeita. Olha lá. E mais uma terceira camada, porque na verdade essa tampinha tem um tamanho diferente, não dá para usar. Mas olha lá, temos 3 camadas da mesma espessura, que vai ser o número de camadas do nosso slice cake. Então, eu vou usar um bico de confeitar número 1A. Olha, ele é gordinho, então ele já vai me colocar uma quantidade boa de recheio. Este bolo de cenoura, em particular, eu acho ele bastante úmido, especialmente se você faz ele direito. Então eu não vou usar calda, mas se você preferir, pode sim usar calda na sua preferência. E aí eu vou dizer o que eu sempre digo para os meus alunos: umedeça, não afogue o bolo, não exagera na calda, porque senão você vai ter um problema lá na frente com a montagem e com a estrutura do bolo. Para isso, eu vou montar ele primeiro por cima de um saco, que eu, na verdade, eu cortei o fundo e uma lateral. Eu vou colocar a primeira camada por cima, porque depois eu vou transferir ele para a assadeira. Põe aquela primeira camada, que é o fundo. Coloca aqui bem no meio. E aí vem com o recheio. Olha, faz camadas gordinhas. No sentido mesmo da sua fatia. Pega uma espátula e assenta o recheio, a extensão toda, por igual. Porque olha, alguns cantinhos das curvas da hora que estava colocando o recheio ficou faltando. Então você assenta assim, olha, meio que alisando. Vai ficar uma camada bonita e generosa. Ó, aqui, acerta aqui. Muito bem, temos a primeira camada pronta. Pega a segunda parte do bolo, coloca bonitinho aqui em cima e fazemos tudo novamente. Então eu vou colocar mais uma camada de recheio e finalizar com a última parte de bolo. Mais uma camada de recheio aplicada, então eu finalizo com a última parte de bolo. Agora eu fecho aqui, vou fazer meio que um envelope. E eu vou colocar de volta na forma.
Antes de cortar, é melhor que você deixe ele na geladeira por pelo menos umas 2 horas ou mais, se você puder, porque aí você consegue fazer uma fatia, um corte mais bonito e mais perfeito. Então o meu vai para a geladeira e daqui a pouco eu te mostro como fatiar esse bolo. E o bolo já ficou tempo suficiente na geladeira. E na verdade nem era por causa da massa, porque qualquer massa feita à base de óleo, ela não fica dura como acontece, por exemplo, nas massas feitas com manteiga. Então eu quis que ficasse na geladeira para que o recheio ficasse mais firme, para agora, na hora de fatiar, ser mais fácil de cortar. Então vamos tirar daqui. Deixa eu abrir primeiro. Agora, para ficar mais fácil de cortar e não sujar a fatia com o próprio recheio, corta ele de lado. Ao invés de cortar aqui na altura normal dele, corta por aqui, porque dessa forma você não suja a camada de bolo com o recheio. E para colocar a fatia do bolo, eu vou usar essa embalagem. Olha, ela já vem com uma parte onde você vai colocar a fatia. E ele tem uma decoraçãozinha aqui, então a fatia tem que ter pelo menos uns 2 centímetros, 2 centímetros e 3 milímetros de espessura para caber bonitinho aqui. E ela também vem com a folha de celofane para depois a fatia ficar bem embalada. Então mede com uma régua. Olha, o bolo ficou com 21 centímetros, então se cortar com 2 centímetros e 1 milímetro, nós vamos ter camadas idênticas. E aqui, com jeitinho. E olha, dessa forma, suja muito menos as camadas de bolo do que se você cortar daqui para cá, porque quando você passa a faca nesse sentido, o recheio desce e fica todo manchado na parte de baixo do bolo. Então agora, com ele já cortado, é transferir para a embalagem. Olha lá. Então ele fica super bonito, fica super bem feitinho. Então eu vou cortar os outros e já já eu te mostro como finalizar essa embalagem. E renderam 10 lindas fatias. Olha como ficou bonito. A camada perfeita, do mesma espessura, o recheio bem espalhado e não manchou na hora do corte, porque foi cortado na transversal e não de cima para baixo. Olha que linda. Aqui você teria 2 opções. Poderia ser feita uma camada mais baixa de bolo e incluir um terceiro recheio e mais uma 4ª camada de bolo, porque você está vendo que está sobrando espaço aqui. Mas a minha intenção era, na verdade, decorar com brigadeiros gourmet. Olha lá, foi outra coisa que eu também já deixei pronta. E aí, só colocar aqui. Nesse caso, pode ser 3 unidades. Veja, e cabe certinho, perfeito. Então agora para embalar todos eles, já vem o celofane junto, pega uma das folhas, coloca bem no meio, aqui na frente, olha que dobrado, porque na verdade a gente tem que fazer a dobra pela parte de trás. Segura aqui, ajeita aqui, agora sim, fecha. Você vai precisar de uma fita adesiva. Talvez seja mais fácil já prender um aqui no meio. Porque assim você consegue deixar ele bem esticadinho, bem bonitinho. Ok. Faz aquela dobra igual dobra de presente. Dobra aqui. Dá uma esticadinha e fecha com mais uma fita. E olha lá, e temos
ele já embalado. Aqui você pode aproveitar, se você tiver, e colar um adesivo da sua marca. Olha aqui, eu tenho na verdade adesivos com o meu logotipo, que eu posso colocar aqui embaixo, por exemplo. Muito bem, olha lá, não fica bonitinho? Então agora eu vou embalar todas as outras, mas eu vou deixar uma de fora para mostrar para você como esse bolo é macio e super saboroso. Todas as fatias devidamente embaladas. Acabei embalando todas, mas vou abrir uma para provar e mostrar para vocês como esse bolo é delicioso. Tira aqui. E é até fácil de desembalar. Olha a textura deste bolo. E olha como ele é fofinho. Esse brigadeiro vai cair. Então vamos aqui. Au. Gente, olha isso. Olha que camada bonita. Estão servidos? Combinação perfeita, né? Bolo de cenoura com creme de chocolate. Não podia ser melhor. E é grande, hein? Essa é uma fatia de respeito. Ela é grande, hein? Olha. Maravilhoso. O bolo está fofinho. O bolo está úmido. E aquilo que eu comentei antes. Todo bolo feito à base de óleo, ele não fica duro mesmo quando estiver gelado. Completamente diferente da manteiga, que o bolo também fica duro quando gelado, porque a manteiga fica rígida. Então esse é o slice cake, o bolo em fatias. Hoje já existe uma segunda opção, que é a meia fatia, porque isso aqui é grande, né? Olha só. Já existe essa opção aqui desse tamanho, que é a metade. E aí você não precisa fazer necessariamente somente o bolo de cenoura. Você pode fazer qualquer sabor de bolo, qualquer combinação de recheios. Não precisa ser 2 recheios iguais, pode ser também recheios diferentes. Você pode decorar com frutas, só lembra que se for fruta fresca, ela vai ter uma durabilidade menor, então o ideal é que seja feito o mais fresco possível, entregue para o cliente o mais cedo possível. Mas você tem aí uma infinidade de opções, tanto de massas de bolo como de recheios. Aqui mesmo no canal eu já ensinei uma massa estruturada branca, um bolo de baunilha maravilhoso. Tem uma outra massa de bolo de chocolate divina que eu mesma uso nas minhas encomendas. Esse bolo de cenoura que agora você não vai mais errar. Então a partir de agora não tem mais bolo solado de cenoura, é só realmente seguir as medidas certinhas, pesar direitinho a quantidade de cenoura e aí não tem mais erro. É um bolo delicioso que todo mundo adora e eu espero que você também goste da minha receita. E ainda tem os brigadeiros, né? Olha como ele é cremoso. Olha isso aqui. Ó, ele é também uma receita exclusiva, foi uma receita que eu mesma desenvolvi e eu utilizo ela para atender os meus clientes. Então se você quiser aprender, faz o plano de assinaturas a partir do intermediário e você vai ter pelo menos 8 sabores diferentes de brigadeiro gourmet e várias outras receitas como alfajor, ovos de Páscoa recheados, tem sabores diferentes de pudim. Vale a pena, você vai ter acesso exclusivo a essas receitas e ainda vai ajudar o canal. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas sempre verifique o primeiro comentário que eu deixo fixo no topo da página. Ali eu vou deixar, por exemplo, o link da forma que eu usei, porque aquele tamanho de forma foi exatamente pensando também no tamanho dessa embalagem, que você pode ver que ela ficou certinha. Vou deixar também o link para essas embalagens e várias outras perguntas e dúvidas eu também já vou deixar respondido lá. Então sempre dá uma olhadinha que pode ser que a sua dúvida já esteja respondida. Eu espero que vocês tenham gostado, eu desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.